E então essas dificuldades, elas sugam as nossas energias espirituais e até mesmo físicas, né? E ficamos então cansados, frustrados e desanimados. Mas Jesus, ele renova as nossas forças, né? Como eu disse, ele enviou o Espírito Santo justamente para nos ajudar nesses momentos de dificuldades que enfrentamos. Então, quando fala do Espírito Santo como consolador, a finalidade do Espírito, né, que Jesus fala muito no Evangelho de João, de ensinar a verdade, ou seja, já ensinar a verdade sobre Cristo, mas também de nos consolar, de nos ajudar nos momentos de dificuldades. Então é nesses momentos que o Espírito Santo, ele nos ajuda. E o versículo também vai dizer que ele nos guia pelo caminho da justiça. Como assim nos guiar pelo caminho da justiça? Tem uma palavra aqui, no original, que significa que é a ordem moral e legal. Ou seja, é Deus que nos leva a fazer o que é certo. Nunca nós devemos nos esquecer que o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E Paulo diz em Romanos 3:23 que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala, de Gênesis e Apocalipse, né, que o homem é pecador, que o homem caiu. Então o homem, ele nasceu predisposto já ao pecado, a fazer o que é mal. Todos nós aqui, não tem uma pessoa que nunca fez uma coisa que não fosse má. Todo mundo já cometeu e comete maldades. Então, nós precisamos de Deus para nos ajudar a fazer o que é correto. Então, o texto diz então que é Deus que nos leva a fazer o que é justo. Então, foi por causa disso que Jesus, ele se encarnou, né, quase que nós estamos estudando na IBM sobre a cruz de Cristo, né, a obra expiatória de Jesus, que Jesus, ele se encarnou com o objetivo então de nos libertar do poder do pecado e nos dar a salvação. E quando nós cremos em Cristo, nós temos o Espírito Santo que nos purifica de todos os nossos vícios e pecados de estimação e outros problemas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Então o Espírito Santo, né, ele começa a trabalhar em nós, né? É como se fosse a gente tivesse ido no mato e ficasse cheio de carrapicho que fala, que tem aqueles negócios lá. É como se o Espírito Santo tivesse aqui, ó, aquelas mães, né, que a criança ia brincar e ficava tirando carrapicho do filho. É como se fosse isso. O Espírito Santo começa, ó, tira isso, tira aquilo, e vai tirando, vai limpando até ir avançando espiritualmente, se santificando, né? Avançando no relacionamento com Deus. E assim o Espírito Santo nos ajuda a ter disposição para fazer o que é correto. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, se antes, né, você tinha dificuldades para vencer o alcoolismo, com a ajuda do Espírito Santo você consegue vencer esse vício. Se você tinha dificuldades, por exemplo, para largar a pornografia, com a obra de Cristo em sua vida e a ajuda do Espírito Santo, você consegue largar. Se tinha dificuldades com a língua, ficava fofocando, hoje a gente até falou ali no Café com Bíblia, né? Hoje é um pecado que ninguém fala, né? Todo mundo só fala dos pecados sexuais, de matar, assim por diante, mas ninguém fala que a Bíblia fala da língua também, né? Tiago escreveu sobre a língua, Êxodo fala também sobre não criar fofoca, né? Falsos boatos sobre o próximo. Então, se você tinha dificuldade, Deus também, o Espírito Santo, te ajuda a controlar a língua. E também largar as drogas e as noitadas da vida. Os exemplos que eu citei aqui são exemplos de pecados. A Bíblia fala, por exemplo, da embriaguez, que a embriaguez é pecado porque tira o discernimento. Já a pornografia vem do grego, né, de porneia, e porneia é a palavra grega para imoralidade sexual. Então, todos os desvios sexuais no Novo Testamento geralmente são citados como exemplos de porneia. Pois a Bíblia ensina, por exemplo, a não cobiçar a mulher do próximo, que Deus criou o casamento para que a atividade sexual pudesse ser realizada no âmbito do casamento. Em relação às drogas, é o mesmo princípio da embriaguez, de tirar o discernimento da pessoa. A pessoa, ela fica fora de si, né? Já falar mal, como eu disse, a Bíblia, ela comenta, né, do pecado da língua, que a língua pode incendiar uma floresta, pode causar muito mal.
Então são exemplos para resumir de como nós somos maus, e todos nós já cometemos qualquer tipo desses pecados que eu citei aqui, mas que Deus, através do Espírito em nossa vida, nos encaminhou a fazer o que é correto, o que é certo, o que é justo.